tudo bem? Nessa tarde eu estava meditando a palavra aqui e veio uma palavra muito interessante. Está em 2 Timóteo, capítulo 4. Eu vou estar lendo aqui, vou ler o capítulo 4 inteiro, é muito interessante. Veja, está dizendo o seguinte: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Isso é uma carta de apelação que Paulo escreveu a Timóteo, pedindo para que eles compreendem, para que eles venham compreender, que abram os olhos, para que eles venham ficar atentos no que está acontecendo. Continuemos. Pregue a palavra, esteja preparado o tempo e fora do tempo. Ponto. Quando eu li isso, eu não entendi de primeiro, porque eu li direto. Mas quando deixou bem claro que o ponto é interessante, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora do tempo. O que quer dizer com isso? Ele falou para preparar as pessoas no seu tempo, no tempo que eu entendi, que é o tempo deles lá, e fora do tempo deles, para que eles capacitem cada vez mais pessoas, para que elas estejam preparadas, levando a palavra. Interessante, né? Voltemos à leitura. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora do tempo. Repreenda, corrija-se, exorte-se com toda a paciência e doutrina. Profundo, né? Pois virá o tempo em que não suportarão as sãs doutrinas. Ao contrário, sentindo-se coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos. Vejam bem, ponto. O que está acontecendo hoje em dia? O que a gente tem visto em várias esquinas? Posso dizer várias esquinas. Há muitos homens que estão levando, dizem a palavra de Deus, mas eles não estão levando a palavra de Deus, estão levando as obras, as intenções deles, as próprias ideologias de homem, doutrinas de si próprios, dos seus próprios desejos, como diz aqui. Continuamos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. O que a gente pode dizer o que é um mito? Eu vou começar a misturar a escritura com várias outras coisas de fora. É preocupativo. É muito preocupativo. Então, é o que está acontecendo. As pessoas aí falando que está fazendo trabalhos, está fazendo campanhas. Não posso ficar enchendo a boca para falar. Está claro, nítido, a verdade revela os fatos. Né? É o que a gente está vendo aí pelo mundo afora. Mas estou levando a palavra porque eu entendi dessa forma, reli novamente e tive a mesma compreensão. É claro, contexto, fora do contexto gera pretexto, mas quando você lê todo a explicação, você entende isso mesmo. Continuemos. Você, porém, seja moderado em tudo e suporte os sofrimentos. Faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. O que Jesus nos instruiu? Levar a palavra. O que Jesus nos instruiu? Amar a Deus com todas as suas forças. Segundo, amar ao teu próximo como a ti mesmo. Terceiro, arrependei-vos dos vossos pecados. E o seu sangue, aquele sangue de Cristo na cruz, de Jesus, ali ele rompeu o véu. Ele disse, está consumado. E neste momento, o que é feito? A gente deixou de ficar pregado aos costumes de homens e a partir dali passamos ao quê? A viver a partir da graça.
do sangue de Jesus. No momento que a gente arrependeu dos nossos pecados, eu não tenho que queimar o holocausto e assim vai. Porque está escrito mesmo, se você for cumprir uma lei, então cumpra-se todas as outras. Porque se você cumprir uma e deixar de cumprir todas as outras, você estará em pecado com todas as demais. Entendeu? Então vamos continuar aqui. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, que está registrado em Números, capítulo 28, versículo 7. Quando ali Moisés é explicado ali como Deus explica a Moisés como ali devem ser feitas as ofertas diárias, né? E ele falou assim, então, eu cravo uma batalha diária. Então ele está ali, ó, lutando diariamente para que ele seja como está aqui, ó, uma oferta de, muito lindo aqui, de uma bebida, então que é diária. Então o que eu entendo com isso? Então ele refere-se que é uma luta diária, então a gente tem que estar atento 24 horas a cada segundo para que a gente venha fazer o que é correto perante ao Senhor e para a glória eterna também, é claro. A gente que quer estar do lado do Todo-Poderoso, não é isso? É essa a nossa luta para a gente ser salvos, né? E para isso, para que a gente venha a ser salvos, a gente precisa estar na palavra, seguindo a palavra. Então continuemos, para terminar. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Aqui ele estava dizendo que ele estava prestes a morrer, porque ele estava velho, já preso, e aquela situação toda, né? Então ele ali já estava dizendo que a parte dele ele fez. Então ele poderia ir como uma oferta de bebida, porque a parte dele já tinha sido cumprida. Então foi um sucesso. E como ele diz, no tempo dele, ele tinha feito tudo que era necessário. E ele estava pedindo a 2 Timóteos para que aquela cidade livre fizesse segundo também o que ele instruiu, para que eles venham fazer no tempo deles a parte deles, para que eles venham passar para a próxima geração, para que aquela geração viesse na esperança até chegar no dia D, é o dia que todos nós estamos aguardando, né, ansiosamente, né? Então aqui ele conclui: combati um bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Muitas pessoas utilizam essa frase, né? Combati um bom combate e guardei a fé. Mas é muito mais além disso. Diz é o seguinte, que estamos lutando, pelejando todos os dias para que no grande dia do Senhor a gente venha falar: Senhor, eu me doei 100% ao Senhor. Amei ao próximo, amei a Deus sobre todas as coisas e arrependi de todos os meus pecados. E passei a adorar o Senhor Todo-Poderoso, o Criador, com espírito e verdade. Em espírito e em verdade. É muito interessante, em espírito e em verdade. Tem uma passagem bíblica que fala que, eu não lembro de cor, mas é interessantíssimo, quando Jesus fala que, lembrei, é quando ele passa ali, vai tirar água do poço, tinha uma samaritana, né, que ela foi tirar água do poço de Jacó. Aí Jesus fala ali, mais para frente ali, fala uma coisa interessantíssima. Ele fala assim, que Deus, ou melhor, que Deus agrada da oração verdadeira em espírito e em verdade. Que Deus agrada daquela oração de espírito e verdade. Então, o que eu entendo com isso? Devemos estar sendo verdadeiros diariamente e devemos adorar a Deus verdadeiramente, porque Deus é espírito, segundo Jesus. Ele deixa bem claro. Então, por isso, devemos amar a Deus em espírito e em verdade. E estes que Deus Todo-Poderoso está procurando, os adoradores de espírito e de verdade. Então, meus amados, o que a gente aprende em Timóteos e aprendemos nas passagens de Mateus, na parte aí da Samaritana e etc. A gente aprende tranquilamente, abertamente, que devemos fazer tudo em espírito e em verdade. Devemos ser verdadeiros e devemos agradar a Deus a todo momento. E não adianta eu estar indo em templos, em sinagogas, em vários, né, congregações, igrejas,
templos. Não adianta eu estar indo, fazendo ali um papel, mas não estou executando ele dentro e fora do templo, ou dentro da minha casa, ou no trabalho, aonde eu estiver. Então devemos ser verdadeiros. Então esses verdadeiros adoradores, esses que Deus procura, é esse que agrada ao Todo-Poderoso. E quando formos orar, e quando formos buscar a palavra do Senhor, devemos estar em espírito e em verdade. Ok? É muito importante a gente entender isso. Em espírito e em verdade. Ok? Fica aí a reflexão de hoje, o pensamento do dia. Foi longo, né? 10 minutos e 40 segundos. Mas que a graça esteja com vocês. Porque devemos amar a Deus em espírito e verdade. E devemos o quê? Fazer a nossa parte. Combater um bom combate e manter a fé. Ok? É luta diária. É um leão por dia, como diz muitos aí afora. Mas então devemos pelejar e agradecer. E sempre dando graças. Obrigado. Obrigado, Criador. Obrigado, Pai querido, Pai eterno. E esse é o nome que devemos dizer. Pai eterno, Pai querido. É assim, porque o Criador, Ele nos escolheu. Não foi por causa da nossa beleza, da nossa riqueza, mas sim por nosso amor espiritual, em espírito e em verdade. Fica na graça, fica na paz, até mais ver. Tchau, tchau.